Olá, eu sou Sara Silva e é uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma reflexão acerca da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de olhar para uma heroína da fé, da palavra de Deus, que nós conhecemos bem. Pelo menos nós achamos que conhecemos boa parte da sua mensagem. Talvez seja por causa da forma com que ensinamos para as crianças. Eu estou falando de Esther. O livro de Esther é um livro relativamente pequeno. Recomendo fortemente que vocês leiam o livro de Esther. Se já o fizeram, leia novamente, porque é um livro com muitas emoções, reviravoltas. É uma história muito cativante e é uma história que fala um pouco da nossa realidade também, no sentido de que vivemos assim como Esther, numa casa que não nos pertence. Esther vivia na casa da Pérsia, né? Seus eventos se passam no período pós-exílio do povo de Deus. E a sua história, ela se entrelaça com os períodos de Neemias e Esdras. E a história se passa também em Suzã, no reino da Pérsia, e é uma história num mundo, ao mesmo tempo, muito distante, mas também muito parecido com o nosso. Vale dizer também que, embora o mundo, assim como mudou para Esther e o povo de Deus com o exílio, para nós também. O mundo muda, culturas surgem, impérios caem, o ser humano inventa coisas, o ser humano conquista coisas, o ser humano acha, que criou algumas coisas impressionantes, mas nós continuamos sendo a mesma humanidade, rebelde, caída, decadente e que carecemos muito da graça do nosso Deus para não perecer. Então, assim como Esther vivia numa realidade, numa cultura que não era dela, porque ela era uma exilada na casa da Pérsia, nós também vivemos aqui num mundo que não é nosso, mas muitas vezes sofremos tamanha influência desse mundo que já estamos muito parecidos com ele, não é mesmo? E é claro que essa história se tornou fonte de profundo alento para o povo judeu ao longo de toda a história. Nós sabemos que a história de Esther, ela mostra o momento em que Deus, miraculosamente, de uma forma extraordinária, ele reverte uma ordem, uma sentença de morte, de extermínio contra o seu povo. E esse livro sempre trouxe para o povo judeu muita esperança. Tanto que conta-se que essa narrativa ela era tão poderosa que Hitler ele baniu a leitura do livro de Esther e os nazistas matavam no ato qualquer judeu nos campos de concentração que fossem pegos com ele. Ainda assim, muitos judeus eram capazes de criar cópias a partir da memória. Muito mais que isso, a história de Esther também pertence a todo o povo de Deus, não só ao povo judeu, porque a igreja é o Israel espiritual que se espalha pela terra. Os filhos de Abraão são os que creem nas promessas de Abraão. A história de Esther é a palavra de Deus para o povo eleito de todas as tribos, línguas e nações. Mostra também que Deus ele está agindo, mesmo que pareça estar escondido. Brian Gregory ele cita que na superfície o mundo pode parecer um desenrolar sem sentido e sem destino, muito injusto por sinal, mas abaixo da superfície está a mão providencial de Deus, orquestrando todas as coisas para atingir os seus propósitos. Bom, eu gostaria de perguntar para você, vamos refletir um pouco.
O livro de Esther, ele se trata sobre o quê? Ele se trata sobre Esther? Ele trata de Esther, sim. Ele leva o nome do livro. É sobre essa moça judia, originalmente chamada Radassa, que recebeu um nome gentil de Esther e que conseguiu, por seus encantos e movido pela vontade e plano de Deus, se tornar a rainha de um mundo pagão. Como nós, Esther também, muitas vezes deixou de agir como deveria. E ela também não é lá o maior exemplo de fé, porque Esther, por muito tempo, ela estava fria na fé. Provavelmente estava bem acomodada e conformada com a casa da Pérsia. Mas, quando Esther entende que é parte de algo maior, ela intercede em favor do seu povo e se identifica com ele, com prudência, coragem e arriscando a sua própria vida. Ela nos mostra algo que nós também poderíamos vir a ser, pelo bem do povo de Deus, com ousadia e coragem. Esse livro também é sobre um rei pagão, é sobre Assuero. Assuero faz parte dessa história, ele tem um papel importante nessa história. E é sobre também como que os reis dessa terra, eles acabam por influenciar nossa vida. Eles podem ser muito poderosos, muito influentes, podem determinar muitas coisas sobre a nossa vida. Mas a mão de Deus que governa todos esses reis e poderosos, porque eles vão aonde a mão de Deus quer, eles agem e eles decidem e deliberam conforme a vontade de Deus. E essa é a grande verdade nesse livro de Esther. Todo o tempo o rei Assuero, ele estava sendo conduzido para cooperar com o plano de Deus, para redimir o seu povo. E também é sobre um outro homem, um judeu, de nome Mordecai, que era um primo de Esther, mas que acabou adotando Esther, pois ela era órfã. É sobre esse judeu, que ele era uma grande influência na vida de Esther. Mas por muito tempo ele agiu como se ele fosse um cidadão da Pérsia e não um cidadão do povo de Deus. Ele agiu muito bem quando ele protegeu a vida do rei em uma determinada cilada armada para o próprio rei. Mas o dia em que Mordecai ele resolveu dizer não mais, basta, quando ele se viu ordenado a dobrar os joelhos diante de Amã, descendente de velhos inimigos do povo de Deus, Mordecai, ele deu um basta na vida que ele levava e se voltou para o seu Deus. Ele se humilhou em panos de saco e cinza e ele foi até os portões do palácio a anunciar que agora ele era outra pessoa, que agora ele sentia o que o povo sentia e que ele estava exercendo compaixão por o seu povo, demonstrando que ele era uma pessoa agora com uma identidade. Ele nos lembra que nós podemos mudar o rumo da nossa história, mesmo que tenhamos fraquejado por muito tempo, mesmo que tenhamos andado tão longe do Senhor, de Deus, por tanto tempo. E por fim, eu acredito que esse livro de Esther também nos lembra de nós mesmos, igreja, povo de Deus. Porque o povo na casa da Pérsia, ele estava tão confortável, ele estava tão aclimatizado, né, por assim dizer, com tudo que ele via e vivia na casa da Pérsia. Eles não tinham intenção de mudanças nenhuma, estava tudo muito bom, eles estavam vivendo uma paz superficial, aparente. Só que quando veio a tempestade, quando veio um decreto
do inimigo do povo de Deus, ameaçando-os, fazendo com que eles se voltassem para o seu Deus verdadeiramente. E conforme a ordem e conforme a rainha havia determinado que todo o povo jejuasse e orasse com ela, a partir desse momento o povo se vê novamente dependente da vontade e da ação do seu Deus. Então eu vejo que o livro de Esther também é sobre um despertamento do povo, é sobre um povo sair de um coma, todo um povo que vivia de uma forma tranquila, pacata, sem desafios no mundo espiritual, apenas existindo no reino da Pérsia, entende que a sua identidade é celestial, que a sua identidade é muito mais excelente do que fazer parte de um reino aqui na terra. E eu quero deixar com vocês, para finalizar esse nosso podcast, uma oração do autor Charles Swindoll, no livro onde ele também trata da personagem que estamos falando, que é Esther. Essa oração, ela encerra o livro dele. E eu gostaria de orar com vocês a oração do Swindoll. Ela diz assim: Senhor, traz de volta para nós a velha mensagem retratada por Esther em seu livro. É a mesma que Jesus Cristo transmitiu e exemplificou. Leva-nos de volta àquele que é de fato o nosso conquistador. Mostra-nos a importância de um espírito humilde e do caráter nobre. Dá-nos um sentimento de satisfação por estar no seu plano, sem considerar o que isso possa significar para nós nessa terra. Dá-nos fé para confiar em Ti, mesmo quando pareces ausente e distante. Enche-nos de esperança, enquanto esperamos o fim, que virá com toda certeza. Enquanto isso, Pai amado, torna-nos indivíduos responsáveis que, como Esther, fomos colocados em nossas circunstâncias específicas para uma conjuntura como essa, a fim de que podemos levar a Tua mensagem ao mundo inteiro. Dá-nos coragem, força e sensibilidade, como deste a Esther. Impede também, Senhor, que confiemos em nossa própria inteligência e determinação. Lembra-nos repetidamente que no final Tu és o vencedor, que a nossa esperança descanse firme em Teu Filho Jesus Cristo, cujo nome poderoso nós oramos. Amém. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.